Olá, a paz do Senhor Jesus aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula hoje, a lição de número 11. Falaremos aqui da harmonia do Pai e do Espírito Santo na adoção de filhos, tá ok? Eu sempre recomendo aos alunos que irão assistir esta aula que acompanhe esta aula aí com a sua Bíblia aberta, né, com a sua revista da Escola Bíblica Dominical, também a sua um caderno, uma caneta para fazer aí as suas anotações. Tranquilos? Vamos então para o nosso estudo. Aqui está a lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós estamos estudando dois textos para comentar esse assunto. Romanos capítulo 8, verso 12 ao 17, também Gálatas capítulo 4, do 1 ao 6. Amém, irmãos? Porém, eu vou deixar a leitura bíblica em classe para você fazer aí na sua casa, para que possamos ganhar tempo e a nossa aula não fique assim muito extensa, tá bom? Só quero adiantar aqui que para entender o capítulo 8 de Romanos, é necessário também ler o capítulo 7. Amém? E a gente vai dar alguns detalhes a mais em relação a isso um pouco mais à frente. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Nós temos repetido isso em todas as aulas praticamente, até porque nós estamos falando da doutrina da Trindade, né? É a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chamamos isso de obra trinitária, né? Então, nós estamos agora colocando aqui, né, esta ação do Espírito Santo na vida do crente é o dom do Pai e do Filho, tá? É uma obra trinitária, porque nós temos aí simultaneamente o Pai, Filho e o Espírito Santo trabalhando em conjunto, né, do processo da salvação, enfim. Bom, prosseguindo aí, nós nesta lição nós veremos como o Pai e o Espírito Santo agem conjuntamente para garantir a nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Importantíssimo. Olha só, veremos como o Pai e o Espírito Santo, agem conjuntamente para garantir a nossa adoção como filhos e herdeiros. Amém? Bom, aqui no tópico 1, o Espírito e as dádivas do Pai. A Escritura revela que a salvação, certo? Que os salvos, aliás, não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Romanos 8 e 15, a parte A. Essa expressão vem do grego pneuma, ou douleia, aponta para o estado de servidão ao pecado, certo? Ao medo da punição, que caracterizava a vida antes da conversão. E aí é que entra, né, a questão do capítulo 7. Por quê? Porque no capítulo 7, para entender o capítulo 8, né, precisamos ler o capítulo 7. Por quê? Porque Paulo está dando um relato de uma pessoa irregenerada e sujeita às leis do Antigo Testamento. Ele descreve uma pessoa lutando sozinha contra o poder do pecado, demonstrando que não podemos alcançar a justificação, a santidade, a bondade e a separação do mal mediante os nossos próprios esforços para resistir ao pecado e guardar a lei de Deus. Já no capítulo 8, Paulo ele descreve o caminho da vitória sobre o pecado, mediante a vida do Espírito. Amém? Tanto é que Romanos capítulo 8 e o versículo 1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós vamos entender Romanos 8 e 1 quando nós entendemos o que é que está acontecendo no capítulo 7.
Porque no capítulo 7 vai falar de uma pessoa que está sendo dominada pelo pecado. E dominada pelo pecado, ela está sendo condenada, certo? Mas Romanos capítulo 8 vai dizer que aqueles que recebem, né, o Espírito Santo como uma adoção de filhos, ele já está livre, ele já não é mais servo do pecado. A sua vida agora já não é mais guiada pelo pecado. A sua vida agora é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E para esses não há condenação. Louvado seja Deus por isso. Amém? Bom, então, a lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. A gente vai ver esse texto, tá? Romanos 7, 12, verso 13. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Amém? Olha só o texto. Romanos capítulo 7, do 7 ao 13, diz assim, olha, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não, ou de modo nenhum. Na verdade, foi a lei que me mostrou o pecado. Preste muita atenção nisso. Eu jamais saberia que a cobiça é errado se a lei não dissesse não cobice. Tá vendo como é que é interessante? Mas o pecado, olhe e preste atenção nisso, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Olha só, se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei, e aqui é Paulo dando um testemunho da sua vida. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Olha só, irmãos, que interessante. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. Santos, justos e bons são os seus mandamentos. Isso, porém, né? Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins. Se percebe então que o capítulo 7 está falando de uma pessoa, né, presa no pecado, porque a lei ela mostra o pecado e o pecado tomando ocasião disso, né, que provoca todo desejo. Então a pessoa fica numa luta imensa. E como sair disso? No capítulo 8, Paulo vai dar a solução para isso. Amém, irmãos? Então, prosseguindo aí, nós temos aí, né, a texto que eu já acabei de ler, certo? Vamos lá. Não somos mais escravo, mas filho. Amém, irmãos? Então, essa filiação nos livra de modo, esta filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Então, Paulo está dando esse relato no capítulo 7, e o Espírito Santo foi dado a nós como uma garantia, certo? De, de que recebemos a adoção de filhos, irmãos. Olha que maravilha! Que maravilha! Amém? Então, o Espírito Santo, o Pai concedeu, o Pai e o Filho concedeu o Espírito Santo para mim e para você como garantia de que nós somos filhos de Deus. Deu para entender isso? Essa filiação nos livra do medo, do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha.
Louvado seja Deus. Então, antes da regeneração, lembra do capítulo 7? Éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados e assim o Espírito testifica com o nosso espírito. Então, o Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Que maravilha, né? Louvado seja o Senhor por isso. Então, nós temos alguns privilégios. Amém, irmãos? Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, certo? Pelo qual chamamos Abba Pai. A palavra Abba Pai é uma palavra em aramaico que significa papai, certo? Indica em que Cristo temos um íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus por isso. Vamos lá. Outro benefício do filho tornado legítimo é aquele que se torna herdeiro de toda a riqueza de seu pai adotivo. Aleluia, irmãos, que maravilha. Louvado seja Deus por isso, né? Bom, noutro tempo, vivíamos em trevas espirituais, conforme Efésios 5 e 8. As trevas simbolizam pecado, separação de Deus. Então, a transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai, conforme em 1 de Pedro 2 e 9. Amém, irmãos? Então vamos lá. O envio do Espírito Santo, é a prova da adoção do crente como filhos legítimo. Que maravilha, irmão. Ah, que maravilha. Louvado seja o Senhor por isso. O envio do Espírito Santo é a prova da adoção do crente como filhos legítimos. Quando é que o crente recebe o Espírito Santo? No momento da conversão. Todo crente, toda pessoa que aceita Cristo como Salvador, no momento da conversão, a pessoa recebe o Espírito Santo. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, é Ele quem vai fazer todo o processo da regeneração, da justificação, também da santificação. Então, é instantâneo. Amém, irmãos? Então, todo salvo em Cristo tem o Espírito Santo. E nós não podemos o fato de ter o Espírito Santo como ser batizado com o Espírito Santo. Que, na verdade, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para que eu e você possamos fazer a obra de Deus. Mas todo crente tem o Espírito Santo já no momento da sua conversão. E o Espírito Santo vem para nos dar esta garantia que nós pertencemos a Deus, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Amém? Então, aquele que andava em trevas, em ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Amém, irmãos? É como se o Espírito Santo pegasse em nossas mãos para nos conduzir. Ele não vai nos forçar, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí, tá ok? Nós aprendemos aqui, então, no primeiro tópico, que o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma nossa filiação em Cristo. Maravilha? Tópico 2: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Vamos lá. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Olha que interessante. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, Paulo está nos dando aqui uma lição muito importante, né? Porque ele explica que a marca de um verdadeiro filho de Deus não é o cristão nominal, mas é aqueles que são guiados pelo Espírito. Amém? Olha só, os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado para com a mão, pela mão, né? Assim como os tutores, né, que carregavam a criança para a escola, conduzindo pela mão, o Espírito Santo é
faz o mesmo. Então, os crentes são continuamente orientados pelo Espírito como alguém que é levado pela mão. E isso não significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai em todo o curso da vida. Então, como filhos, não fomos deixados órfãos. Então, Jesus cumpriu a sua promessa: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Então, essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne, como já vimos também em aulas passadas, conforme Gálatas 5:16. Então, tal orientação não é forçada, amém, irmãos? Embora o Espírito Santo nos conduza, é como se ele pegasse nas nossas mãos para nos conduzir, ele não vai forçar a barra, amém? Mas o fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Amém, irmãos? Então, não é por força e nem por violência. Louvado seja Deus por isso. Então, a Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Amém? Se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. E aí nós vamos explicar o que significa essa palavra, esse termo, mortificardes. Significa fazer morrer, sufocar algo até que perca a força. Então, diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. E aí nós aprendemos que, embora o Espírito Santo faça a sua parte, nos conduza, nos guie, é fundamental, é muito importante o cristão fazer a sua parte. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, tá? Então, precisamos mortificar, né? O termo mortificar significa fazer morrer, sufocar algo que vai até perder a sua força. Então, é eliminar, né? É vencer as obras da carne, não ceder, porque o Espírito Santo nos ajuda. Amém? Bom, o Espírito Santo é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne, certo? Porém, o papel do crente não é passivo. Então, nós vamos ver aqui que devemos andar em espírito, certo? Despir-se do velho homem, conforme Efésios 4:22, crucificar a carne, conforme Gálatas 5:24, e nos santificar diariamente. Então, esse é o nosso papel. Amém? O Espírito Santo faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Amém, irmãos? Então, a ação do Espírito Santo não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado, conforme Romanos capítulo 6, verso 14. Que maravilha, né? Prosseguindo, vamos lá. Então, o plano de redenção é uma obra trinitária. Pastor, o que é uma obra trinitária? Uma obra trinitária é a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo trabalhando simultaneamente, né, no processo da salvação, da regeneração, da santificação, da capacitação, da adoção de filhos, enfim. Amém? Então, o Pai, ele enviou o Filho na plenitude dos tempos, tá? Certo? Isto é, no tempo de Deus. Nós já falamos em aula passada que a salvação, né, ela foi elaborada por Deus é, antes da fundação do mundo. Então Deus determinou um tempo para revelar isso. Então a plenitude dos tempos aqui é o tempo determinado
por Deus, que ele escolheu para que revelasse isso ao mundo. Amém? Então, o Filho foi enviado, certo? Para o resgate dos pecadores, certo? E o Espírito Santo transforma isso, transforma em filhos legítimos. Que papel maravilhoso do Espírito Santo. Amém? Então, o Pai é o autor pleno da salvação, conforme 1 de João 4,14. O Filho é executor da redenção, Hebreus 9,12. E o Espírito Santo é o aplicador da adoção. Amém, irmãos? Então, é maravilhoso. O que nós aprendemos aqui, então, no tópico 2? Que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade do Pai. Amém? Louvado seja Deus por isso. Tópico 3. A Trindade nos conduz à herança eterna. Outra coisa importantíssima, irmãos. A doutrina da herança é inseparável da adoção. Amém? Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, o termo aqui, herdeiro, é o kleronomos. Kleronomos é utilizado, é uma palavra grega, né? É utilizado no contexto legal para iniciar, certo? Para indicar que os adotados passam a ter o direito sobre bens do pai. Por isso que o texto de João, o capítulo 1, vai dizer o seguinte, que ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, dele-se o direito legal, amém? Direito legal de ser chamado filhos de Deus. Então veja bem, olha, esse termo aqui, kleronomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados, eles passam a ter o pleno direito sobre os bens do pai. E essa herança não é mérito, tá bom, irmãos? Mas é recebida por adoção graciosa através do Espírito Santo de Deus. Então, a adoção é uma obra trinitária. Você já aprendeu que é uma obra trinitária, né? Perfeita. Olha só, o pai, ele planeja e garante a herança, o filho conquista na cruz, amém? E o Espírito Santo é a garantia desta herança. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Bom, a herança inclui as bênçãos já recebidas. Quais são elas? Entre elas, a salvação, a justificação e também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Amém, irmãos? Esta aí é a nossa herança. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Bom, a filiação nos associa ao Filho primogênito como co-herdeiro de Cristo, conforme Romanos 17, a parte B. Essa frase significa que compartilhamos com ele a mesma herança. Louvado seja Deus, né, irmãos? Que maravilha. O filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Não é maravilhoso isso? E essa herança não é a posse de bens materiais, mas é gloriosa, incorruptível, incontaminável. Louvado seja Deus, né? Bom, então, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar dos seus sofrimentos. Ah, aí não, né, pastor? Falar só de bênção, da salvação eterna, falar da glória é maravilha. Mas também, irmãos, falar de ser co-herdeiro com Cristo é também participar dos seus sofrimentos. Maravilha, né? Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. Amém?
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus dizendo, eu venci o mundo. Então, é bem claro para nós que no mundo nós passaremos por aflições. E quando passamos por aflições nesse mundo, estamos então o quê? Participando, né, dos seus sofrimentos, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Louvado seja Deus por isso, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá então. Bom, a, a glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Amém? Então, estamos falando aqui de participar no seu sofrimento. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. A cruz fala de sofrimento. Amém, irmãos? Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Aleluia! Paulo, ele diz o seguinte: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Paulo descreve em Gálatas 4:1, 4 do 1 ao 3, o período da antiga aliança em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança. Olha só, o Pai Celestial é quem administra o momento do acesso à posse da herança. Isso só pertence a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Deus tem o controle do tempo oportuno e exato. É o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos. Amém? Agora, o já, né? Mas o Kairos é o tempo de Deus. E quando nós falamos do tempo de Deus, é totalmente fora do nosso tempo. Por isso que Pedro vai dizer o seguinte, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, o Kairos, o tempo de Deus, certo? É que ele se revela no seu próprio tempo. Então, mas também para. Então, aqui está dizendo: Deus tem o controle do tempo oportuno e exato. Não só para o advento do Messias, mas também para a outorga das promessas, né? E das heranças eternas na vida de cada crente. Então, Deus tem o tempo certo de agir na vida de cada pessoa. Amém, irmãos? Talvez você que me ouve aqui agora, né, possa estar pensando: Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. Então, ele tem o tempo certo, determinado para trabalhar na vida de cada pessoa. Louvado seja Deus. Amém? Então, aqui no tópico 3, nós aprendemos que a Trindade nos conduz à herança incorruptível e eterna. Amém, irmãos? Com isso, nós vamos agora para a conclusão, né? Encerrando aqui esse período. Então, o Espírito Santo é a dádiva do Pai Celestial e deu o seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo nos torna filhos por adoção, herdeiros com Cristo e habita em nós, orienta e santifica os crentes. A igreja deve viver sobre essa consciência, pertencendo, pertencemos ao Pai, guiados pelo Espírito, glorificando ao Filho. Amém, irmãos? Então, chegamos aqui ao final de mais uma aula, né? Eu espero que esta aula de hoje ela crie em nós, amém, uma convicção maior de que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus.